O Arena no Set desta semana vai trazer um combate inesquecível. Vamos passar em revista a obra de um dos maiores astros do cinema quando se fala em arrecadação de bilheteria, quando se fala em fã-clube. Eu tô falando do senhor Thomas Cruise Mapother IV, que estará no Festival de Cannes a partir do dia 13 de maio para exibir a nova e, quiçá, última aventura da franquia Missão Impossível. Enquanto eu ainda tenho voz para falar desse jeito com vocês, eu anuncio que os longas em competição deste Arena serão tarararã, de um lado, o sucesso de bilheteria Jerry Maguire, do outro, o filme ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim de 2000, Magnolia. Mas quem anuncia quem ganha sou eu, quem conduz a batalha sou eu. Eu cheguei a estudar dublagem num lugar... Óbvio que isso que eu fiz pra vocês não é dublagem, o que eu fiz foi só uma brincadeira. No Centro de Artes e Expressões Sorocaba, uma escola de dublagem que não existe mais. Estudei com o grande Marcos Noronha. Depois fui fazer dublagem com o sensacional Alexandre Moreno, que é a voz do Leão de Madagascar e a voz do Adam Sandler. A gente vai encarar hoje um grande estudo sobre o Tom Cruise aqui para tentar entender a relevância dele como um astro para a cultura pop, principalmente por um fato central. Missão Impossível, lá em 1996, inaugurou uma produtora chamada Cruise Wagner. Tom Cruise assinava parte dessa empresa, a produtora Paula Wagner a outra. Juntos, eles criaram uma usina de blockbuster que teve no seu âmago o engenho de repaginar uma série de televisão que fez muito sucesso na década de 60, brincando com todos os fantasmas da Guerra Fria numa trama de espionagem. Tom Cruise conseguiu se transformar numa outra persona. Até então ele era um galã que chamava muita atenção pela sua beleza e se colocava em narrativas dramáticas, de vez por outra, nas raias do thriller, como A Firma, por exemplo, que foi um grande sucesso ali em 1993. A partir do Missão Impossível, ele vira o herói e ele ficou nesse lugar. Vamos entender hoje aqui e lembrar que a partir do dia 13 de maio, a Croisette, que cedia todos os eventos que circundam a competição pela Palma de Ouro de Cannes, terá Tom Cruise como seu convidado de honra. Como falou meu amiguinho, já já vocês conferem os nossos combatentes de hoje. Jerry Maguire e Magnolia. Salve o cinema, mas antes, roda a vinheta! Sempre que eu lembro do Tom Cruise, eu me lembro de Ricardo Schnetzer, que é um dos grandes dubladores brasileiros e que ali na década de 80 foi a voz desse grande ator. É impressionante como o Tom Cruise foi uma guia pra gente nos anos 80, que é justamente o momento que a grande dublagem da Herbert Richards e uma dublagem ainda reminiscente da Telecine se junta com uma turma da VTI e fazem ali uma renovação de áudio na televisão brasileira. E é um momento que a gente tem a inauguração da tela quente, fazendo um enorme sucesso ali a partir de 1988 na TV brasileira. O Tom Cruise teve uma importância assim grande colocando seus filmes ali. Curiosamente, a lenda em que ele trabalhou com Ridley Scott,
Ele está sendo dublado pelo Hélio Ribeiro, que outro dia participou aqui do nosso programa falando do Robert De Niro, assim. O Hélio é um dos gigantes, né, da dublagem brasileira. Deixa eu tentar explicar uma questão para vocês aqui. Qualquer grande cinematografia, grande filmografia, na verdade, ela depende de um Star System. O que é um Star System? É um conjunto de estrelas e astros que encarnam o valor do chamado Zeitgeist, ou seja, do espírito do tempo, daquela época precisa. Esse Star System, ele muda de tempos em tempos. Então vai ter uma determinada época na história, por exemplo, em que você vai ter figuras que encarnam um arquétipo de uma beleza plena daquele momento, como a gente viu, por exemplo, na leva de astros dos anos 30, dos anos 40. Depois, você vai ter o cinema flertando com o real e buscando tipos que traduzem mais a diversidade e as inquietações da sociedade, que é, por exemplo, quando Dustin Hoffman vira astro ali mais ou menos em 67. No Brasil, por exemplo, é quando Paulo César Pereio vira um medalhão do nosso cinema, Anselmo Vasconcelos, Tunico Pereira, toda essa leva de gente aí. Nos anos 80, em meio às falências utópicas, ideológicas que vinham dos anos 60 e 70, Hollywood impôs uma série de égides mercadológicas, em especial a cultura dos efeitos visuais que se tornaram efeitos essenciais. Então você tinha que ter uma leva de atrizes e atores que tivessem uma presença de cena tão apolínea que pudesse disputar os holofotes com esses efeitos. É ali que Tom Cruise, que vinha de Jardins de Pedra, do Coppola, que vinha de Amor Sem Fim, My Love, There's Only You in My Life. Eu tenho certeza que corações e sonares vão apitar diante dessa musiquinha. Mas, enfim, o Tom Cruise aparece ali como uma grande promessa nos anos 80, se consolida, vem da lenda. Top Gun é o filme que coloca ele assim como o astro definitivo daquele momento. Cocktail também, que é um filme que merece ser revisitado. E o Tom Cruise entra numa de ganhar um prestígio como intérprete. E aí ele faz com o Oliver Stone, nascido em 4 de julho, consegue um grande prestígio e mostra ali todo um ferramental que ele tem. E nesse momento, ele se habilita ao longo de toda a década de 90 de ser um colecionador de bilheterias monumentais, ao mesmo tempo que se arrisca, junto com sua então companheira, a atriz Nicole Kidman, a filmar com um diretor que é um mito absoluto, que é o Stanley Kubrick, no seu Canto de Cisne de Olhos Bem Fechados. Nesse momento, esse Tom Cruise ali, que encara o Kubrick, que começa a somar vários sucessos, ele se coloca cada vez mais como um produtor e começa a fazer uma jornada pelo mundo, passando pires para que as suas produções se tornem sucessos e passa a fazer uma viagem pública ao Brasil após a outra, principalmente a partir de Operação Valquíria. Mas nesse momento ele já tem 2 grandes faróis em sua obra, que são justamente os competidores de hoje, que você vai conhecer melhor nos 2 próximos blocos. Show me the money! That's it, brother, but you got to yell that shit! Show me the money! I need to feel you, Jerry! Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Show me the money! Show me the money! Essa virou a frase que é o bordão absoluto de Jerry Maguire. Na década de 90, todo mundo gritou essa frase junto com Cuba Gooding Jr. e com Tom Cruise. Aliás, Cuba Gooding Jr. é um daqueles mistérios, que é um ator que ganha o Oscar e a sua carreira naufraga. E esse Oscar veio especialmente pelo Jerry Maguire, que é o competidor de hoje. Bom, esse filme virou uma coqueluche na América
da segunda metade da década de 90. Vamos posicionar aí para vocês. Eu estava no segundo grau, estava no terceiro ano, ensino médio, né, como se fala hoje. Eu estava prestes a fazer o vestibular da UFRJ, que eu entrei. Quando eu fui assistir Jerry Maguire, num domingo de tarde, praticamente saído do vestibular, ainda embatucado pela prova de física, em que eu citei a história de Isaac Newton, porque eu não sabia lá uma resposta, mas eu passei. E o Jerry Maguire era o filme falado daquele momento, porque ele custou 50 milhões, ele faturou 273 milhões. Ele consolidou Cameron Crowe como um dos grandes cineastas ali, no lugar da crônica de costumes e crônica dos costumes amorosos da vida americana. Não por acaso, depois ele faz Almost Famous, Quase Famosos, e se impõe assim como um cineasta autoral, um cara que conhece profundamente rock and roll, conhece os hábitos afetivos das gerações americanas que cresceram na década de 70 e 80. Ali nos anos 90, o Cameron Crowe foi responsável por colocar o Tom Cruise de volta. Existe um rumor que o papel principal de um agente esportivo, ou seja, um manager responsável por gerenciar a carreira de grandes atletas, teria sido escrito por Tom Hanks e não para ele. O Tom Cruise ele vinha de uma bateria de sucessos. Ele bateu 100 milhões com Questão de Honra, com A Firma, com Entrevista com um Vampiro. Ele era o ator da vez. E naquele mesmo ano, ele tinha passado pelo crivo do Brian De Palma, sobre quem a gente acabou de fazer um programa aqui no Arena. Aliás, dá uma vasculhada lá nos nossos acervos. Ele filmou Missão Impossível com o Brian De Palma. Então, ele estava muito bem na fita. Ele estava nadando assim, em milhões e pôde se arriscar a fazer um filme romântico. Alguns chamam de comédia romântica. Ele, de fato, tem uma linha cômica, na verdade, uma linha tragicômica. O personagem principal, Jerry Maguire, está numa entre-safra profissional. Ele começa a entender que a maneira na empresa que ele trabalha, lida com atletas, não é bacana. Ele não tem nenhuma humanidade, nenhuma empatia. Ele anuncia o projeto de ter menos clientes e ser mais focado nas estrelas que tem, perde tudo, ele acaba ficando com um único jogador que está num momento assim que ele é uma promessa, mas não chega a se concretizar, que é o jogador interpretado pelo Cuba Gooding Jr., apaixonadíssimo pela sua mulher, louco pela sua família, mas é uma figura muito controversa, muito louca, muito elétrica, e o Tom Cruise põe tudo a perder, menos o carinho de uma jovem profissional de marketing que se coloca como se fosse seu braço direito, sua secretária, e acaba virando seu novo e grande amor, interpretado brilhantemente pela Renée Zellweger, e juntos eles vão viver uma história de amor que encantou ali o cinema americano no momento em que a correção política já estava contaminando ali esse gênero que começou tão forte naquela década, vindo ali do Harry e Sally, feitos um pelo outro, de Atraentes pelo Destino, de Uma Linda Mulher, enfim. E o Tom Cruise deu uma sobrevida a esse gênero num longa que recebeu uma série de indicações ao Oscar, inclusive ao próprio Cruise. Vou contar para vocês uma lenda de bastidor que eu descobri lá no Festival de Berlim. Reza a lenda que na edição do ano 2000, que tinha o Walter Salles no júri, ele tinha acabado de ganhar o prêmio principal em 98 lá com o Central do Brasil, ele estava em tudo. Ele entrou num júri que tinha entre suas estrelas o grande Andrzej Wajda, realizador de O Homem de Mármore, de Canal, de Danton, enfim, grande cineasta político, mestre do cinema polonês. Eles começaram a ver os filmes e não aparecia nada realmente palpitante para a premiação. Até que, às vésperas de a Berlinale acabar, pinta Magnolia, de Paul Thomas Anderson. No dia seguinte à sessão, o júri se reúne, ou teria se reunido, né? Estou contando um caos aqui, e o Wajda, que era o veterano ali, fala em polonês umas palavras assim, blá, blá, blá. A tradutora dele vai traduzir e bate também.
This is finally cinema. É finalmente cinema. E aí veio o ganhador do Urso de Ouro daquele ano, 2000, Magnolia, que estreou nos Estados Unidos em 99. Eu vi no Brasil, no extinto Cine Palácio, que hoje é o Teatro Riachuelo, numa sessão vespertina, numa sexta-feira, saindo do trabalho, enfim. Tom Cruise tem uma interpretação monumental num personagem que é uma espécie de coach de virilidade. Essa figura foi escrita pelo Paul Thomas Anderson para ele. O Paul Thomas Anderson vinha, assim, com o cacife lá em cima do Boogie Nights, trouxe uma série de atores de lá, Philip Seymour Hoffman entre eles, William Mays Macy, Julianne Moore, e eles se reuniram de novo. Tem uma turma incrível, John C. Reilly, esse é o grande, porque talvez a grande interpretação depois do Cruise no Magnolia é a dele. O Magnolia é um painel da vida de um grupo de pessoas de uma cidadezinha, tocado por diferentes conflitos afetivos num período curto, cerca de um dia e uma noite, que acompanha um programa de um quiz show com crianças, em que crianças disputam uma prova com adultos. Uma dessas crianças, que é um gênio, que é um prodígio, tem um tilt, e um ex-competidor desse programa vai desabafar todas as suas angústias. Junte aí um policial apaixonado, um doente terminal que precisa acertar as contas com a sua esposa adúltera e com seu filho sumido. Esse coach, especialista em constelação familiar dos homens, do masculino, que está cheio de problemas e passa por uma entrevista bastante severa durante a gravação do programa, e você ainda tem aí uma chuva de sapos. Magnolia estreou no mesmo ano de Beleza Americana, 2 filmes com o nome de Flor. O Sam Mendes acabou ganhando o Oscar, ele foi indicado a alguns, mas levou o Urso Dourado da Berlinale para se consagrar e estabelecer Paul Thomas Anderson como um dos nomes mais importantes da seara indie americana, e Tom Cruise como um ator que sempre pode surpreender. Controle a vagina com a habilidade que eu vou ensinar agora. E digam não! Não! Você não vai me controlar! Não! Quem é que ganha esse combate aqui? Antes de anunciar o vencedor, queria chamar a atenção para vocês que o novo Missão Impossível está estreando em Cannes e promete espantar todos os demônios que cercaram o Tom Cruise no episódio anterior, lá de 2023. Ele vinha bombadão do Maverick, do Top Gun Maverick, acreditou que o seu Missão Impossível, o acerto de contas, o acerto final, ia bombar no circuito, mas aí veio a dobradinha Barbenheimer, Barbie e Oppenheimer, e Tom Cruise não teve muita vez. Esse ano ele vem definitivamente para marcar o lugar de seu personagem Ethan Hunt na história. Mas ele marcou seus personagens outras vezes, inclusive no nosso vencedor de hoje, Magnolia, de Paul Thomas Anderson. É um filme que resgata a tradição do cinema panelista, de painéis, do Robert Altman, principalmente, e uma tradição de contação de histórias que vem da literatura americana, passando por autores como John Updike e Upton Sinclair, e que o Paul Thomas Anderson sabe trabalhar como ninguém. Magnolia é um filme que merece, inclusive, uma revisão nas salas de cinema. Who the fuck do you think you are? I come in here, you don't know me, you don't know who I am, what my life is, and you have the balls, the decency to ask me a question about my life? Fuck you too! Don't you call me lady! Queria chamar a atenção para vocês que a MUBI foi responsável por trazer para o Brasil o longa-metragem que ganhou o prêmio de direção do Festival de Cannes de 2024, Grand Tour, do português Miguel Gomes. Ele vai para Mianmar, na época ainda era Birmânia, logo no pós-Primeira Guerra Mundial, acompanhar
a busca desenfreada de uma jovem interpretada pela Krista Alfaiate, pelo noivo que lhe deu um cano às vésperas do casamento. Grand Tour trabalha com um preto e branco singular, ele teve 3 diretores de fotografia, entre eles Rui Poças, um mestre português da luz. Já que eu evoquei o nome do Poças, ele esteve no seminal As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, o filme brasileiro de lobisomem, laureado com o prêmio do júri do Festival de Locarno em 2017. Galera, tem muitas informações como essa aqui no nosso Empório Cinéfilo, que é o 7x7. A gente tem as monumentais dicas de dorama da Raíza Vaz. A gente tem todo um histórico de playlists e análises de grandes cineastas feitos pelo Gustavo Valente, que já está já lançando seu primeiro livro, aí, um livro imperdível, juntando o que de melhor ele produziu de reflexão sobre o momento crítico. E vocês podem ficar aqui com o Arena e rever as nossas principais batalhas e as nossas curiosidades. E não esqueçam de deixar suas sugestões, suas dicas das próximas batalhas. Com Rock Balboa eu me despeço. Salve o cinema! E eu já ia esquecendo. Dá o seu like, deixa a sua contribuição afetiva. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só estou pedindo seu like.